Obrigado. Mas os companheiros lá da Guerrilha do Araguaia, nós convivemos muito com o pai dele, Calado, que era militante do Partido Comunista do Brasil aqui em São Gonçalo. Radical, xiita, mas como era boa a militância com aqueles companheiros do PCdoB. Então, Calado é o gonçalense que nós temos que estar buscando, até mesmo aonde está sepultado, onde foi enterrado os corpos dos companheiros lá na guerrilha, né? Mas aí, nós estamos quase encerrando o nosso ato. Mas falou-se aqui do padre Venceslau. O padre Venceslau era um tarado, era um padre de extrema-direita, que tinha ali na igreja do Barreto, de São Sebastião. Pois bem, esse padre, ele tinha tanto medo dos comunistas, que ele fez uma campanha de meses para que os restos mortais dos ossinhos do Bacuri, o operário nosso, que foi morto lá em São Paulo, no Doicode, estava enterrado no cemitério de Perus, que foi até uma maldade de Erundina, que pegou o PCdoB quando desceu a eleição e deu o cemitério de Perus para o PCdoB administrar. Mas aí os caras descobriram todas as ossadas necessárias lá em Perus, estavam enterrados de gente, e lá estavam os restos mortais do Bacuri. Pois bem, foi uma luta para que a gente tenha que fazer mobilização contra o padre Venceslau, para que os ossos do Bacuri viessem uma caixinha para o cemitério do Maruí. Ele não queria nem que os ossos do Bacuri viessem para o estado do Rio de Janeiro e para o Maruí, para ver o grau do que o comando de caças comunistas atuava aqui nessa cidade. Então nós temos que estar fazendo esse resgate, e está falando muito, porque para mim a gente, quer dizer, dos companheiros Muniz foi uma liderança importante, Viana, Gaúcho, Armando Ferreira, o Franco, quer dizer, então companheiros que a gente vê assim que o Baldino, o rodoviário, com a sandália de dedo, né? O cara era de uma singularidade tamanha. O pai de Afonso, que quando a repressão chegava na casa dele para levá-lo preso, ele tinha tanto respeito que a polícia não esperava ele tomar banho, trocar de roupa, para depois botar ele lá no camburão e levar preso, porque respeitava a seriedade com que o cidadão comunista tinha de exercício da liderança aqui nessa cidade. Então, para dar continuidade, eu passo a palavra ao companheiro Jean Luiz Muniz, presidente da Ordem, presidente da Comissão Municipal da Verdade, para depois encerrar com o companheiro Vadir, dando posse a essa comissão. Antes, eu quero registrar que os 7 membros da comissão estão ausentes nesse momento. A representação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, está ausente também a representação da Prefeitura, do Poder Executivo. Não quero justificar, a gente nem sabe, não teve nenhuma justificativa para a gente estar falando aqui. Mas lamentamos a ausência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Poder Executivo local. E dizer que os 5 que aqui estão, nós vamos cumprir nossa tarefa. Nós vamos sentar, como diz lá na roça, sentar o pau no burro e vamos fazer o nosso dever de casa no levantamento da memória aqui na nossa região. E dizer que a gente conversa com o Itaboraí, eles pedem, São Luís, que como não vai haver tempo de eles criar a Comissão Municipal de Itaboraí, que a gente possa dar sustentação naquele município, porque lá também tem desaparecidos políticos. E eu lembro, Carlos Pereira, lá no nosso distrito, aqui no distrito de Itaguá, quando em 64, uma turma de pobre, uma turma de ferrado, vindo de Itaboraí, incendiou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ali perto da casa do Robertinho. Fizeram uma fogueira, queimaram tudo, botaram tijolo por tijolo no chão do sindicato. Gente ferrada, gente pobre, que depois foi comprava deles, cheio de pinga lá em Itaguá. Por que eles fizeram aquilo? Eles nem sabiam o que fizeram aquilo. Foram insuflados por uma elite burguesa do município de Itaboraí, através dos ceramistas e dos donos de produção de laranja. Então, Zé, eles pedem esse nosso apoio para levantar a situação de Itaboraí, inclusive com o mais célebre desaparecimento, que era do militante comunista, parecia um polaco, um grandão, um barbudo, que fazia uma lista de quem ia matar, olha só, cara, ele disse uma lista de quem ia matar na resistência. E acabou ele também, no segundo dia, desaparecendo de Itaboraí até hoje. E que a classe política de Itaboraí não tem coragem de levantar a situação de Lumeriano e nem discute se ele desapareceu ou não, com o maior medo. Mas nós vamos dar esse apoio lá no município de Itaboraí para eles. Então, Zé Luiz Muniz.
só uma falha de memória, antes de fazer uso da palavra, eu não poderia deixar de citar uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o senhor Degenildo, pai da Lourdinha. Eu conheci o Degenildo em 96, e já estava bem assim, sabe, numa fase já bem doente, né? O pai da Lourdinha, ele morava em frente ao colégio Santos Dias, ali em Neves. Eu já conhecia a Lourdinha, né, de muitos anos, sabia da história do pai dela, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-lo. E em 96, né, eu ali fazendo a militância política na frente daquele colégio, naquela ocasião foi a primeira campanha para vereador em 1996, e o Lourdinha estava entrando num portão ali. Eu falei, pô, Lourdinha, você mora aí? Ela, meu pai mora aqui. E ela me levou para conhecer aquela pessoa que também foi um grande guerreiro, um grande lutador nas frentes de resistência. Na época da ditadura, ele era militar, foi perseguido, né, Lourdinha? Ele era da Marinha, não é isso? Marinha Mercante. Marinha Mercante. E o Delegildo foi uma pessoa também, Degenildo, uma pessoa que sofreu muito com a perseguição da ditadura. E eu não poderia deixar de citar, e agradecer o seu empenho, Lourdinha. O empenho do Célio também, que está aí presente, faz parte da comissão, para que a gente, assim, tivesse êxito, né, na formatação do projeto. Vocês também ajudaram muito nisso. Muito obrigado, e quero aqui também homenagear o seu pai. Obrigado. Bom, eu queria saudar, né, a todos os companheiros, sem distinção, tantos aqueles que compõem a mesa, quanto os companheiros que estão aqui na plateia. Hoje, professor, advogado, presidente da Ordem dos Advogados. Mas nada disso para mim é mais importante do que dizer, né, que eu sou filho, como aqui foi dito pelo Paulinho, do Trivial, do José Muniz da Paixão, né, seu Muniz, ou aqueles que conviveram com ele na clandestinidade, o Isaac, né, que era o seu nome, porque para mim foi assim, um grande legado. E que eu costumo dizer que, apesar de não estar mais aqui entre nós, mas que ele continua sendo, né, o meu norte, o meu farol, porque eu sempre tenho dito e reafirmado que, se existe a figura de um super-homem, para mim, ele foi e continua sendo esse homem, né, comprometido, né, com um processo de transformação, né, de um país em que as desigualdades sociais não estejam tão presentes como nós até nos dias atuais, né, que pese a democracia, mas ainda somos obrigados a conviver com esse processo. E, em face de toda essa herança, né, eu gostaria de lembrar aqui, saudar alguns companheiros, né, aqui o Valdir, né, nós tínhamos barba branca, preta, hoje está branca, né, Valdir? Participamos de uma luta ferrenha quando o nosso sindicato dos professores da rede privada, representando o município de Niterói e São Gonçalo, estava sob intervenção, e através de uma portaria do Almir Pazianotto, então ministro do Trabalho, determinando que os sindicatos sob intervenção teriam que realizar eleições. E nós
éramos como quase que agulha no palheiro encontrar professores sindicalizados e conseguimos compor uma chapa com 19 nomes. Não conseguimos preencher as 24 vagas porque era muito difícil o processo de sindicalização, né? E teve um episódio até muito interessante. Sabíamos que não havia condições de ganhar aquela eleição porque nós tínhamos 184 professores sindicalizados representando o município de Niterói e São Gonçalo. E é claro que era uma eleição que para nós não havia a menor chance. Naquela época, ainda no Ministério do Trabalho, tinha que fazer o acompanhamento e tivemos até aquele episódio dos votos que estão sendo contados nas urnas e o João Batista, o falecido João Batista, né, jogou a urna pela janela lá do 7º andar, o 8º andar do Sindicato dos Professores, né, e através de todo um processo de luta política, nós conseguimos fazer com que aquela chapa, que era chapa carimbada, né, pelos interventores, não tomasse posse, né? E aí foi colocada uma junta administrativa indicada pela chapa de oposição e fez com que o nosso sindicato então saísse daquele processo tenebroso. E isso inclusive custou tanto para o Valdir quanto para mim o afastamento das escolas da rede privada, né? Nós ficamos alijados porque fazíamos parte de uma lista em que eu lembro que cheguei inclusive a ser entrevistado num determinado dia, me foram ditas as turmas que eu iria trabalhar. No dia seguinte recebi um telefonema dizendo que não era mais necessário os meus serviços, e tal fato aconteceu com o Valdir na mesma escola, né, no Colégio Maria Tereza, entendeu? Então, quer dizer, foi uma luta muito dura e nós só conseguimos nos manter no magistério porque passamos no concurso público para a rede estadual de ensino e fomos aprovados, né? Então, a rede privada realmente, para nós, ficou assim, uma situação extremamente difícil, né? Depois, fomos fundadores aqui do CEP em São Gonçalo, na época ainda CEP com CEP-PUDO, né? Tivemos um processo, inclusive, o Valdir também estava nesse mesmo momento, em que, naquela ocasião, o acesso ao serviço público, né, foi anterior ao 88, não se dava através de concurso público. E como nós travávamos uma linha política, uma luta política aqui em São Gonçalo, então nós impetramos uma mandado de segurança em face aqui do prefeito do município, o Jaime Campos, pretendendo a realização de concurso público. E foi interessante, porque éramos 5 professores, né, autores do mandato, e fomos, naquela ocasião, demitidos sumariamente. Nós fomos demitidos preventivamente, ou seja, sem que fôssemos admitidos, já havia o ato de publicação da nossa demissão. Foi um fato assim bastante pitoresco e curioso, né? E naquele momento nós tivemos todo um episódio de pichação na cidade. A Lourdes participou muito disso, né? Onde nós reivindicávamos, né, todo esse processo de concurso e criticávamos, né, ostensivamente o prefeito à época, o Jaime Campos. Quer dizer, então, são lutas, né, que travamos aqui, a luta pela anistia ampla, geral e restrita, depois pelas diretas já, né, o CEP foi naquele momento, quer dizer, aqui no município de São Gonçalo, né, tivemos uma atuação bem destacada aqui em nossa cidade. Alguns outros companheiros posteriormente, o sobrinho, o Afonso, o Marcelo, né, o Cliveraldo, que foi o primeiro candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores em 82, depois o Kleber Otero em 88 e eu em 92. Depois daí, né, Cliveraldo, aí é uma coisa bem curiosa que não vale a pena ficar contando, né, a situação ocorrida. E há uma pessoa aqui nessa mesa, né, que nós chegamos a participar, que foi o camarada Benedito, né, onde nós participávamos inicialmente no MDB, quando a ditadura permitiu os 2 partidos, né, o partido do governo, que era a Arena, e a oposição consentida, que era o MDB, e os comunistas, então, como não tinham condição de ter a sua legenda, nós atuávamos dentro do MDB. E depois houve uma cisão no Partido Comunista, nós chegamos a militar, né, acompanhando o Luiz Carlos Prestes, e
participamos no sítio do José Gonçalves, na casa do José Gonçalves, da articulação da candidatura do Benedito a vereador em São Gonçalo, e logramos êxito em elegê-lo, né? Foi um grande vereador, presidente da Câmara Municipal, posteriormente vice-prefeito de nossa cidade, e lamentavelmente nós não elegemos um prefeito verdadeiramente de esquerda, né? E o Benedito tinha todos esses requisitos, todo esse capital político para ser um prefeito aqui em nossa cidade, né? E mais adiante, já na condição de advogado, eu aqui com o Adir, né, que eu costumo dizer que a Ordem dos Advogados tem dois momentos, né, na sua história mais recente, né, que é até o Adir e após o Adir. E nós não participamos apenas do momento em que saímos vitoriosos, né? Eu lembro quando em 2000 o Adir veio candidato a presidente da Ordem, e eu fiz parte da sua chapa como membro do Conselho representando o município de São Gonçalo. Perdemos aquela eleição, mas não nos acanhamos, continuamos a luta política, até que em 2006 nós conseguimos derrotar aquele grupo que deformou a Ordem dos Advogados, transformou essa instituição histórica, né, em algo profundamente descaracterizado. E através do mandato do Adir, eleito em 2006, nós aqui em São Gonçalo também obtivemos êxito, né, em nossa eleição pela oposição, derrotamos um grupo político que aqui estava há 18 anos e conseguimos implementar, né, essa mesma visão do Adir, que é um velho companheiro, né, comprometido com todo esse processo de transformação, né, de nossa própria sociedade, né, conseguimos compreender o papel histórico da Ordem dos Advogados. Tanto é assim que a Comissão da Verdade hoje se reúne aqui no nosso auditório. E não é apenas a Comissão da Verdade, né? Esse auditório, que sempre, eu costumo dizer, tratado como uma teteia, né? Nós hoje costumamos dizer que hoje, mais do que a Casa do Advogado, aqui vem sendo tratado como Casa da Cidadania, né? Que esse espaço tem sido franqueado, né, a diversas entidades, né, que vem aqui travar aqui o seu debate, entendeu? Câmara de Vereadores que está sempre solicitando o nosso espaço de auditório para a realização de audiências públicas, tal o espaço que nós temos, diferente do que acontece na Câmara de Vereadores, que é um espaço extremamente acanhado, e a Ordem dos Advogados, ela não recusa, né, esse oferecimento desse espaço à nossa sociedade para que nós possamos avançar. E o Adir, na presidência da Ordem, inclusive a Ordem do Estado do Rio de Janeiro, ela passou a ser vanguarda, né? Todo esse processo de Comissão da Verdade teve o seu nascedor aqui no Rio de Janeiro, quando começou-se a buscar exatamente, né, a construção dessa história, que nós temos diversos aspectos históricos do nosso país que são, na verdade, deformados. Eles são escritos nos livros oficiais, dito para os estudantes de uma forma deturpada. E penso que, através da Comissão da Verdade, o grande desafio para nós aqui em São Gonçalo, como é também no Estado do Rio de Janeiro, a própria Comissão Nacional da Verdade, né, o grande desafio é exatamente fazer com que a verdadeira história do que aconteceu nesse país a partir de 64, que na verdade começou muito antes, né, com a implantação, né, dessa ditadura não só militar, mas civil-militar, porque vários civis estavam, né, envolvidos nesse processo, nessa articulação, tentaram lá em 61, ao pretender impedir a posse do próprio Jango, já que o Jango renunciou quando ele estava, né, em visita oficial à China, e ali naquele momento houve uma tentativa de golpe, né? Chegar inclusive a construir aí a questão do parlamentarismo, que logo a seguir foi revogado. E em 64, então, com o auxílio inclusive das Forças Armadas, e agora mesmo o vice-presidente dos Estados Unidos
diz que vai abrir, né, os seus livros, né, sobre a história da ditadura militar, que não foi só no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, todos esses países do nosso continente viveram esse processo. E isso não aconteceu por um acaso, porque havia um avanço, né, das lutas populares, das conquistas das camadas populares, da construção, né, de um país diferente. E esse é o nosso papel fundamental. Antes de vir para cá, eu encontrei um conhecido que disse que tinha visto a minha entrevista no jornal São Gonçalo e me perguntou se valia a pena. Eu falei, claro que vale. E coloquei exatamente essa visão, né, que eu estou aqui passando para vocês. E aí ele perguntou se não era perigoso. Perigoso ou não, eu acho que esse é o nosso compromisso, né? Nós temos, né, essa visão de sociedade. O grande desafio que passa para todos nós, né, que temos esse processo de termos sido forjados na luta, né, de reescrever essa história. Eu não vou ficar me alongando, foi importante aqui os depoimentos dos companheiros que passaram por esse movimento, por esse processo tão duro nesse país, de ter submetido à tortura, né? Tortura que ainda está presente nos cárceres brasileiros, né? Mas esses companheiros foram torturados pelo crime de consciência, né? Pelo crime de crença, num outro modelo, não esse que foi implantado em 64 com os generais que vieram se revezando, né, na presidência da República, né, usurpando. E é tão interessante como alguns ainda afirmam que os subversivos da época, e eu tenho dito que subversivos foram aqueles que usurparam o poder, e não aqueles que tiveram a coragem de fazer um enfrentamento, né, aos militares que destituíram um presidente legitimamente eleito, democraticamente eleito. Tá? Então, nesse sentido, nós vamos trabalhar, Paulo, junto ao Executivo Municipal para que forneça as condições para que os membros da comissão possam atuar, no sentido até de termos, né, uma sala, para que possamos estar lá organizando o funcionamento da comissão, mas enquanto isso, e se não vier a acontecer, eu já coloquei que a Ordem dos Advogados já destinou inclusive um espaço para que a comissão possa se reunir e daí então nós desencadearmos todo o trabalho possível e necessário para que possamos ajudar a construir essa história. É isso aí que eu gostaria de dar um recado a vocês e passar então ao meu companheiro, né, o Adi Damasco.